Então, aproveitando que eu abri essa tela do GX0010, qual é a diferença dessa tela para a tela gerada aqui na transação? A diferença que eu quero dizer não é a diferença do layout, mas só para observarem que aqui eu estou num objeto chamado transaction, né? Transação. E essa daqui não foi criada, embora tenha sido criada automaticamente a partir das informações, desse conhecimento do objeto transação, ele criou um outro tipo de objeto no Genex chamado de Web Panel. Eu cliquei aqui em cima, olha, Web Panel, é que está num azul muito clarinho, mas aqui está um Web Panel GX0010. Então, se eu venho aqui no File, New, Object, ou dou simplesmente o Ctrl N para criar um novo objeto, eu vou ver aqui na parte de User Interface, que eu tenho aqui um objeto Genex chamado Web Panel. Então, o Genex criou nesse processo de transação essa tela de ajuda que eu poderia ter simplesmente entrado aqui no Web Panel, dado um Create e começado a criar uma tela aqui do zero. Só que não foi necessário, que o Genex já fez isso para nós aqui. Vamos ver se ele colocou alguma regra aqui. Ele colocou uma regra. Ele está dizendo que essa tela GX0010 tem uma regra parâmetro e uma regra order. Então, parâmetro, ele está dizendo é uma regra out. Esse out, aliás, ele está dizendo que nessa regra parme, ele vai ter como saída, poderia ter mais do que um, né? Mas vai ter como saída um campo aqui que é uma variável. Sempre que tem esse e comercial na frente, é uma variável chamada, no caso aqui, Filme ID. Né? Então, o Genex criou isso. Eu poderia criar e substituir essa tela, mas ele criou. E quem que vai carregar? Qual o valor dessa variável? Vamos ver. Estão vendo aqui na tela que nessa área aqui ele tem um grid, aqui é um grid, que ele vai mostrar o ID e o nome. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso Launchpad, vamos abrir novamente o filme, para ele carregar essa nova atualização, ou eu poderia ir aqui no anterior, dar um Ctrl F5, algo para atualizar, né? Mas vamos deixar ele aqui. Então, vamos ver aqui, ó, no Select, ele abriu. Essa tela aqui é essa tela aqui que nós estamos, né, agora explorando ela, investigando, analisando, tentando entender, ó. Então, aqui nós temos do lado esquerdo aqui dois campos de filtro, que são esses dois campos com seus títulos, filme ID e filme nome. Filme ID, filme nome. E aqui nós temos o grid que eu comentei, que tem os dois atributos que estão sendo carregados, que é o ID, 1, 2, 3, 4, e o nome. Pousando no Amor, Itaewon Class, Clássico Imortal, todos esses registros aqui, essas entidades aqui, com seus atributos dessa transação filme. Temos o botão de cancelar aqui, que está aqui embaixo. E aqui já tem algo interessante para a gente observar. Aqui nós temos filme ID, filme nome. Não tem o e-comercial na frente. Esses dois tem. Então, novamente, aqui são duas variáveis. Né?
foram criadas automaticamente aqui. Aqui eu tenho aqui, ó, toda essa área aqui do botão cancelar, do grid. Aqui é a tabela main. Ok. Está dizendo, inclusive, que é se olharmos, uma responsive table. Ou seja, aquela é uma tabela que se ajusta ao tamanho da tela. Né? Então, isso já é também algo muito bom. Bom, nós temos aqui aqui tem uma regra order, né, que é justamente para classificar todas as informações aqui, os registros de filme, ele vai estar ordenando por ID. Ele criou essa ordem aqui, order filme ID. E olha que interessante, no GeneXus, só o fato de atribuir, né, o atributo, o campo da tabela, né, o atributo, né, diretamente aqui na tela, o GeneXus já vai entender que ele vai precisar fazer um for each, ou seja, ele vai precisar ler toda a tabela de filmes e carregar os registros aqui na tela. Eu não tenho o código para carregar esses campos, ele já vai inferir isso, ou seja, vai deduzir logicamente isso. Eu poderia ter e controlar isso? Poderia, aqui nos eventos. Eu poderia ter um evento load aqui, né? Esse evento load. Aliás, o evento load está aqui, ó. Então, aqui eu poderia estar lendo a tabela, carregando, mas só o fato de eu utilizar o próprio atributo, que é o atributo, lembra? Nós criamos aqui, quando nós criamos a transação, nós criamos dois atributos, filme ID, filme nome. Tá vendo? Ó, atributo, aqui, ó, atributo. Que a partir dele ele também gerou esses dois campos, esses dois atributos aqui, são campos aqui da tabela filme. Então, quando eu coloco ele aqui numa tela, num web panel, por exemplo, ele já vai deduzir que ele tem que ler a tabela e carregar todos os campos aqui. E com essa regra order, ele diz que vai deixar ordenado por número do ID. Eu poderia colocar nome, sim, poderia vir aqui substituir e colocar filme nome. Mas aqui é uma tela gerada automaticamente pelo GeneXus. Com todos os eventos, então GeneXus gerando GeneXus, e a partir de todo esse código GeneXus, aí quando for construir o programa na linguagem que nós estamos desenvolvendo, na versão trial ele gera para C#, carrega na nuvem do GeneXus, ele vai, né, daí gerar o código C# a partir desse código do GeneXus. Ó, as conditions, então ele vai carregar na tela todos os filmes, vai carregar aqui, ou seja, aqui, todos os filmes, né, onde, vamos ver a condição, o campo Field ID, ou, aliás, o atributo Field ID, que é esse atributo aqui, ó, Field ID, que é esse daqui, Film ID, aliás, Film ID, estou falando Field ID, Film ID, o identificador filme maior ou igual a variável, né, que é essa daqui, ó. Dá para ver aqui melhor, né? C filme ID. Ele tem um E comercial quando a gente escreve variável. Aqui é só o nome dela, mas aqui no código ele vai um E comercial, que é esse campo aqui. Então, significa, se eu colocar nesse campo, no valor 2, ele vai pegar todos os IDs de filme, né, todos os registros a partir do 2. E além disso, ele vai fazer aplicar mais um filtro aqui, o filme nome,
like esse filme nome. Ou seja, esse like, quando eu colocar aqui alguma informação, por exemplo, percentual class, o like ele vai interpretar, vai entender esse percentual class e vai trazer tudo que tem alguma coisa antes, independendo do que tiver, mas que tenha daí class. Por isso que ele encontra. Tá aqui. Mas ele só vai fazer esse like quando, when not, quando o campo filme, a variável e comercial ser filme nome não estiver vazia. Então, ou seja, se tiver preenchido aqui, ele vai disparar essa regra. E aqui estão então as variáveis. Né? Ó, o filme ID está aqui, numérico de 4. Foi criada essa variável a partir, utilizando como base o atributo. Se eu for lá no atributo e mudar o tamanho para 5, como essa variável nessa outra tela está tendo como base ele, ela vai também mudar para 5. E esse programa, daí vai, todos os programas que tem, né, utilizam filme ID ou tem variáveis baseadas em filme ID vão automaticamente também se adequar, seguir, né, o atributo filme ID e mudar para 5. Mesma coisa o filme nome. Não, eu precisaria utilizar o based on para criar variável? Não, mas aqui, nesse caso, é interessante, porque são dois campos, são duas variáveis a partir do atributo, então é mais interessante que seja baseado mesmo no atributo. Enfim, já tem outro tipo de dado aqui, uma imagem, outro atributo, mas foi só para terem uma ideia desse outro tipo de objeto chamado Web Panel, que posso construir uma tela, né? Eu tenho liberdade de construir, tenho ferramentas aqui, ó, Toolbox, para adicionar botões, texto, imagens, inúmeras outras coisas aqui. Então o GeneXus é uma plataforma, né, que tem inúmeras possibilidades aqui de criação. Perfeito, vamos fechar. Bom, eu falei que era responsivo, que a tela se ajusta, né? Então vamos ver aqui. Se eu minimizar. Olha aqui como se ajustou. O filme, ó, o filtro veio para cá. As informações vieram para cá. Bem interessante, né? Ok.